Muito bem, dito isso, vamos passar para o Flamengo, que está numa situação um tanto irônica, assim, se você pensar. O São Paulo comandou o treino ontem, enquanto ainda não foi oficializada a saída dele, e aí, enquanto isso, o Tite desembarcou com a família no Rio de Janeiro, casualmente, Tirone. Desembarcou assim no Rio de Janeiro. Daí tem os rumores de que ele pode assumir o Flamengo já para essa reta final do Brasileiro. Já estava rolando esse rumor e agora aumentou muito. E aí, Mili, é a solução para o Flamengo nesse momento? Então, tem várias complicações, eu acho. Primeiro, assim, ele chegou antecipadamente para o carnaval, né? Como a gente falava antes aqui no nosso aquecimento. Não, assim, não faz sentido, ele deve estar indo lá falar com o Flamengo. Tem uns constrangimentos, né, nessa relação do Tite com o Flamengo. O Gabigol é um deles, né? Eu acho que todo mundo lembra o Gabigol xingando o Tite do alto de um caminhão depois de o Flamengo conquistar a Libertadores do ano passado. Tem o constrangimento do Tite ter sido o treinador da seleção e nunca ter dado muito espaço para muita gente que está ali. Tem o constrangimento do Tite estar tão ligado ao Corinthians. Então, eu não sei, assim, eu acho que o Flamengo é mais importante para o Tite do que o Tite para o Flamengo. Acho que o Flamengo teria outras opções e acho que o Flamengo não vai voltar a ser o Flamengo sem tentar de novo o Jorge Jesus. É caro, tá na Arábia lá dançando com roupas árabes, com os outros companheiros, mas não tem resultado, talvez não fique. Não sei, eu acho complicada essa relação com o Tite. O Tite é um bom treinador, não, acho que não resta dúvida disso, né? Um bom treinador, fez um trabalho que eu acho altamente criticável na seleção, mas no Corinthians ele é o maior treinador da história do clube. Então, acho que é uma relação que eu tô curiosa para saber como esses constrangimentos vão ser driblados, sabe? Não apostaria que isso vai dar certo. Acho que tem ali uma incompatibilidade de espíritos e não confio nessa diretoria do Flamengo acertando a contratação do Tite de uma maneira que vá colocar paz ali. Não é uma diretoria que se preocupe com relações humanas, então não acho que vem dela a solução. E ao mesmo tempo que tem esse constrangimento, tem também a falta de acerto na renovação de alguns jogadores que estão com contrato já no final, como o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, Tironi. Pois esses caras são figuras que estão com o contrato para finalizar, têm mais de 30 anos. Acho que o Bruno Henrique foi o principal jogador do Flamengo nesse deserto do que foi o Flamengo esse ano, então acho que é um cara que pode ter mais mercado. O Everton Ribeiro eu não sei, me parece que vai sair. Essa reformulação é absolutamente necessária. Não sei se é o Tite, quem é que vai assumir o Flamengo, vai ter que fazer. Ainda sobre o Tite, a gente falava um pouco antes do programa, mas acho que vale voltar a falar isso. O Tite, ele se coloca, né, não, porque é uma ética, porque é moral, porque eu não falo, porque não sei o quê, porque aí ele desembarca no Rio de Janeiro ontem, evidentemente, o país ia querer saber o que ele estava fazendo lá, e tem gente falando, não, ele mora lá, ele não sei o que e tal. Bom, então ele desembarca lá e fala, pessoal, eu moro aqui, eu estou aqui porque eu moro aqui, não estou negociando com o Flamengo, ou não sei. Agora, ele fica nesse silêncio, não, eu gosto de todo mundo, eu gosto do Fluminense, eu gosto do Vasco, eu gosto do Brasil, eu não sei o quê, e não fala nada, para mim é uma hipocrisia ridícula. Se o cara tá negociando, ele não precisa passar esse brilho de que não, é a ética e não sei o quê. Tem um treinador lá, o São Paulo está lá ainda, não foi demitido. Então, ou ele fala estou negociando, ou ele fala não, estou negociando, só falo sobre isso depois que não tiver mais técnico do Flamengo. Alguma coisa ele poderia ter falado ontem. Ficar esse mistério é uma coisa meio besta. Sobre ele no Flamengo, se for ele realmente o técnico, acho que pode dar certo. Mas depois de tanta gente ter passado no Flamengo e não dar certo, eu não sei mais, né? Porque muita gente fala assim, não, porque esse elenco do Flamengo não se adapta a treinadores que são europeus, todos deram errado, a não ser o Jorge Jesus, todo mundo que tentou fazer o jogo posicional deu errado, porque o tipo de jogador não é esse, eles gostam de jogar de outra forma e blá blá blá. Bom, o que é o Tite? O Tite não foi para a seleção durante 6 anos porque era dito como, abre aspas, o mais europeu dos brasileiros? Não é o cara que faz o jogo posicional? Então agora isso vai dar certo no Flamengo? Pode até dar, não estou dizendo que não vai dar. Mas a argumentação para o fracasso de todo mundo, de todo mundo que passou pelo Flamengo, era justamente isso. Não, é europeu, não se relaciona.
O Tite, aliás, se relaciona muito bem com seus jogadores, e acho que, desculpa eu me estender, mas essa é uma outra questão, né? Muita gente fala que tem que fazer uma limpa no elenco, que tem que fazer a reformulação, que tem que fazer um monte de coisa no Flamengo. O Tite não é o cara para fazer isso. O Tite nunca faz isso. O Tite foi campeão do mundo com o Corinthians em 2012 e morreu abraçado com todo aquele elenco, muitos deles que não entregaram mais nada em 2013. Ele foi demitido, ele saiu do Corinthians lá em 2013, abraçado com todo mundo, quando o time tinha fracassado e os jogadores não entregavam mais nada. Basta lembrar, na Copa do Mundo, durante longos 6 anos, o Tite comeu na mão do Neymar os 6 anos. Desde o dia que ele chegou até o dia que ele foi embora. Ele comeu na mão do Neymar. Vamos lembrar, no Flamengo tem um Neymarzinho lá, que é o Gabigol, que é muito parecido com o Neymar. Muito parecido. No jeito de ser, fora de campo, dentro de campo, na relação com os treinadores. O Tite vai ter que ver como que ele vai agir com esse tipo de jogador. Aqui na nossa enquete, Tite pode resolver o problema do Flamengo? 47% dizem que sim, mas 53% acham que não. A grande maioria acha que não é o cara. Quero saber quem votou não, se vocês puderem mandar aqui no chat o nome de quem poderia ser essa pessoa, se é que tem uma pessoa que pode resolver o problema do Flamengo, que ainda tem que lutar nesses últimos jogos para ficar entre os 6 primeiros para ir para a Libertadores no ano que vem, senão nem isso. A gente tem o vídeo do Tite chegando no Rio de Janeiro. Vamos ver? Em vez dele preparar para depois chegar ali só colar, né? Boa noite, já tô com a parada colar. Olha lá. Boa noite, ó. Alguma coisa sobre o Flamengo? Eu defendo com a família. Mais nada sobre o Flamengo? Boa noite, Tite. Vem treinar o Flamengo, Tite? Eu tô. Vim na minha residência com a minha família. Vem treinar o Flamengo? Você vai... Oi, professor. Aceitaria um convite, Tite? Aceitaria um convite, Tite? Só, por exemplo, se você pretende voltar esse ano. Você pretende trabalhar esse ano, Tite? Cara, eu respeito legal vocês. Eu tô com a minha família. Você tem projeto para retornar a trabalhar no Brasil? Eu vou. Aceitaria o convite, Tite? Deixa ele passar, gente. Mas a diretoria... Mili, quando não diz não, é cara de sim, né? Então, é tudo tão constrangedor, né? Porque, assim, o Tironi falou, ele poderia só falar, gente, eu vim aqui, eu vou conversar. Ou, se ele não quer falar com ninguém, chega num voo particular, eu não sei, não chega ali, na galera, e aí ele sendo cercado, perdeu uma hora, ele perde a mulher e a filha, ele olha para trás e não sabe mais onde está a família. É tudo estranho. E as pessoas estão sendo... Tem muito jornalista que está fazendo só o trabalho, querendo saber por que criam essa situação. E o Sampaoli está lá dando treino, né? O Tite, que é tão ético, chega, o cara está lá dando treino. É tudo estranho. É tudo estranho. A diretoria do Flamengo demite treinador assim de madrugada, né? Como foi com o Rogério Ceni. É tudo feio, é tudo vulgar, sabe? É tudo muito vulgar. Lamentável. Agora, só uma coisa, o Tite e agora? tá na estrada aí há milênios, né? Ele ia pegar uma ponte aérea pro Rio de Janeiro, no dia seguinte do Flamengo tomar uma cacetada e enterrar qualquer chance de ganhar qualquer coisa esse ano, com a torcida querendo matar o Sampaoli na rua, e não sei o que, e achar que não ia ter ninguém lá, que ele ia entrar, ia ter um tapete vermelho para ir em direção ao táxi lá da Copa Rio, e ele ia pra casa dele no Rio, e não ia ter ninguém, não dá, né? Pelo menos uma assessoria, falar assim, olha, eu não vou falar, ou eu não vim aqui, ou eu não negocio com ninguém, ou vim aqui passar férias, ele tentou ali se explicar tal, daquele jeito, mas convenhamos que ele imaginar que ele ia passar despercebido num momento como esse, me parece um pouco inocente. Ou vai de carro, sabe? É uma viagem gostosa. Eu faço muito essa viagem, Rio, São Paulo de carro. Pega um carro confortável, um motorista, ele tem dinheiro para isso, vai de carro, sai da casa dele, chega na outra casa dele, ninguém vê,
tá tudo certo. Mas não, foi o frenesi que, né, dava para saber que haveria. Se fosse uma negociação, podia ser feito o contrário também, né? Representantes do Flamengo poderiam ir para São Paulo, para onde o Tite estava, e encontrar com ele lá. Não precisava desembarcar ele no Rio de Janeiro. Sim. Perfeito. Tá parecendo que ele quis esse alvoroço, porque não tem outra explicação. Agora, nos bastidores, o negócio parece que está pior do que estava. O Bruno Braz, repórter aqui do UOL, revela hoje, numa reportagem, que rolou um racha do presidente Rodolfo Landim com o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Eles eram aliados, né? E o racha aconteceu por causa de uma disputa pela vice-presidência do Conselho de Administração. E isso pode afetar a próxima eleição, já que o BAP pretende concorrer, assim como o Rodrigo Danchi, ambos da situação. Esse clima político pode ser mais um fator para atrapalhar a retomada do clube aos títulos depois do que tem sido esse ano, né, Tironi? Com certeza, né? Bom, aliás, se as coisas não deram certo no Flamengo nos últimos tempos, foi justamente porque o departamento de futebol é de uma incompetência atroz, como foi comprovado nesse ano. A diretoria do Landim, que deu continuidade à boa diretoria anterior do Flamengo, do ponto de vista financeiro, e o Flamengo segue sendo, sim, o clube que mais arrecada no Brasil e surra todos os outros. Surra, não é que ganha mais, não, surra todos os outros. Consegue a proeza de não ganhar nenhum campeonato, nem mesmo campeonato estadual esse ano. Esse é mais um racha, já teve um outro racha lá atrás, né? Quando da eleição do Bandeira de Melo era um grupo só, e aí Valim Vasconcelos se colocou como oposição, acabou perdendo a eleição. Na ocasião, o São Paulo era um técnico muito badalado, e o Valim Vasconcelos falou que tinha um pré-acordo com ele naquela ocasião, quando o São Paulo estava em outro momento. E aí o Bandeira acabou vencendo. Esse grupo do Valim Vasconcelos já é uma dissidência do grupo com o Bandeira, que acabou vencendo a eleição. E o Flamengo é um dos clubes no Brasil que tem mais correntes políticas. Agora, muitas delas ainda muito enfraquecidas, né, pelo sucesso do clube, mas tem muita corrente política. Então, ter essas cisões aí não é nada de anormal no mundo do Flamengo, e sim, atrapalha. Mas a oposição é sempre bom, né? Já pensou se não tivesse oposição ao Landim hoje, o que seria o Flamengo? Essa é uma boa pergunta. Nem sei o que seria. E você? Foi a Domi que travou ou fui eu? Foi a Domi travou. A Domi travou. Eu não sei o que ela ia perguntar. É que eu queria pegar o que você falou. Enquanto você falava, eu pensei o seguinte. Voltou a Domi, ou não? Voltou não. Mais ou menos. Eu pensei o seguinte, essa diretoria do Flamengo, ela é muito celebrada por ter de muito dinheiro em caixa, né? Assim, na planilha, financeiramente, a diretoria fez nascer dinheiro, administra muito bem, vão entregar o Flamengo para a próxima diretoria, se houver, né? Se não for ele, no azul. Eu lembro muito de isso é o mundo neoliberal, né? Que vê só a planilha, só o azul. Houve um prefeito em Nova York chamado Bloomberg. Ele ficou mais de 8 anos como prefeito de Nova York. Ele era uma espécie de João Dória, um grande empresário celebrado por todo mundo. Ele é celebrado até hoje por ter entregado Nova York com caixa para a próxima prefeitura. Está aqui no azul, temos muito dinheiro em caixa. Tudo bem, isso era uma coisa. Nova York, durante a administração dele, aumentou muitos por cento da população de rua, os ratos na cidade triplicaram, os bairros gentrificados, você não tinha onde colocar aquela população, a qualidade de vida caiu muito, a população, tudo piorou. Esqueci, gente, a poluição piorou, e aí esse homem é celebrado até hoje, por ter colocado dinheiro em caixa. É mais ou menos o que acontece com o Flamengo hoje. É a vida dentro do capitalismo neoliberal. Boa, exato. Muito bom, Vadinha. Mas já voltei. Perguntaram se eu dormi. Não, dorme, Tila. Só durmo cedo. Mas durante o dia, não.